Bom, senhores, vindo aqui mais uma vez para tentar dar uma orientação em função da situação que a gente está vivendo hoje, não só no nosso país, mas no mundo, a respeito do coronavírus, tentar passar algumas orientações, informações que podem nos ajudar bastante. Como vocês já viram, trata-se de uma epidemia mundial, a gente pode até chamar de pan-epidemia, porque nós temos já 53 países notificados, com a doença, onde aqui no Brasil nós já temos em nossos estados aí já contabilizando 207 casos notificados e sendo só 2 constatados em São Paulo e consequentemente foram oriundos da Itália. A gente sabe que os países principais, que estão aí, já que são 53, mas os mais comuns é Coreia, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Itália, França, Singapura, Irã, Vietnã, Filipinas, Camboja, Austrália e outros mais. Com isso, a gente corre o risco nessas viagens, relações aí entre os países a ver esse tipo de contaminação. A forma que nós temos de nos proteger realmente é a prevenção. Então, como podemos fazer isso? Lavar a mão com água e sabão, é o normal, é o básico, onde a gente deve ter o cuidado em lavar a mão, lavando toda ela em sua extensão, tendo a preocupação de limpar entre os dedos, lavando, não esquecer do polegar, e a conchinha com a ponta dos dedos para remover os resíduos que possam ficar na unha. Basicamente isso. O ideal é que seja feito sempre com água e sabão. Há uma contestação a respeito do álcool gel, mas se você estiver num local que não disponha da água e sabão e só tiver álcool gel, você utiliza assim mesmo. É válido que a gente tem que evitar de estar tocando as secreções, tanto nasal quanto oral, principalmente aí com a história de beijo, quando tiver o processo de espirrar ou tossir, se puder ter à mão sempre um lenço descartável, um papel toalha, para poder proteger, para que essas gotículas respiratórias não contaminem as pessoas. Não tendo no momento, qual é o macete? Dobrar o cotovelo de frente para o nariz e boca e tossir ou espirrar, para que isso evite a contaminação, certo? É uma doença que a mortalidade, por enquanto, ainda é pequena, vendo no ponto geral, mas a gente sabe como é progressivo, nós não podemos deixar de fazer isso. E é mais comum, a fragilidade imunológica do idoso, que eles sejam a faixa etária mais comprometida. Os sintomas mais comuns que nós temos aí na situação da suspeição do coronavírus é um quadro de febre, cansaço, tosse seca, dores no corpo, a congestão nasal ou coriza, dor de garganta e até mesmo diarreia. Muito importante que a gente tenha atento a esses detalhes, porque é um sintoma muito subjetivo. Várias coisas podem parecer com isso. Então, quando é que a gente deve procurar um médico? Se tiver com ou sem os sintomas, dá uma procurada. Mas, principalmente, saber se os sintomas apareceram com um período inferior a 15 dias e se teve contato ou esteve em áreas de outros países, através de parentes, familiares ou até mesmo você, tenha vindo dessas áreas que nós já citamos aqui, as principais. Determinadas áreas da Europa, Japão, China, Coreia, enfim, essas áreas que nós já comentamos. Agora, se porventura você retornou dessa área e não fez, e não tem nenhum sintoma, vale a pena você notificar no seu posto de saúde, na sua clínica da família, informar dessa situação. As formas de contaminação, como nós já comentamos, através das gotículas respiratórias, pela tosse ou espirro, e o contato direto com as secreções. A criancinha com coriza, a mãe vai lá remover aquela coriza porque está dando uma certa aflição na criança e não faz a asepsia adequada. Tendo um lencinho de papel, tendo um lenço descartável, a ideia é que remova essa secreção para evitar a contaminação. E, logo em seguida, lavar a mãozinha com água e sabão. A indicação para se fazer os testes. Existe realmente
algumas indicações para que esses testes sejam feitos. Isso vai passar o quê? Por uma equipe, né, uma equipe médica, que vai estar preparada para ver essas queixas, vai associar com determinados sintomas, né? Se você tem um desses sintomas e esteve na área, já é um fator de suspeição. Se você, porventura, apresenta uma tosse, que de repente evolui em pouco tempo com cansaço, falta de ar, dificuldade respiratória, sem óbvio, ser um quadro de alergia respiratória, se você não tem bronquite nem asma, você vai começar a suspeitar. Então, também indico a internação para poder se investigar. Quanto ao isolamento, como é que a gente deve proceder? A gente pode fazer de duas formas. Ou isolamento coletivo, como nós vimos aí recentemente, que foram repatriados alguns brasileiros que se encontravam na China, ficaram em quarentena por 14 dias, alojados em Brasília, trazidos pelo avião da FAB, e depois desse período foi constatado, graças a Deus, que nenhum deles era portador do vírus. E o outro é o isolamento domiciliar. O que se trata do isolamento domiciliar? É aquele que você tem ou sintomas leves, na suspeição, ou até mesmo confirmado, mas que não justifique a internação, né? E aí você deve mantê-lo em residência por esses 14 dias e acompanhar a evolução. Obviamente, deve-se evitar um contato mais direto das pessoas, né, que vão estar na mesma residência, morando no mesmo lugar, utilizando as máscaras. Essas máscaras devem ser trocadas, máscara cirúrgica devem ser trocadas na medida que elas vão ficando umedecidas, né, para a gente poder não armazenar a contaminação. O espaço físico da residência deve ter janelas e portas com boa ventilação artificial, para que possa realmente não ficar todo mundo respirando aquele ar poluído. E a segunda coisa é evitar que esses pacientes fiquem ou circulem, né, em áreas que possam contaminar, em áreas públicas, né, cinema, teatro, clubes, estádio de futebol, enfim, uma área onde existe uma coletividade. É sempre bom a gente prevenir essa situação, tá? E sempre lembrar, tudo que você fizer, movimentar, utilizar, for algum lugar, sempre lavar as mãozinhas com água e sabão. Se puder até manter uma regularidade a cada 2 horas, já ajuda mais ainda nesse sentido. Se você tem viagem prevista para o exterior, né, ou familiares que de repente queiram vir de lá para cá, nessas áreas já tidas como áreas de risco, solicitaria que fosse postergado, ou seja, que conseguisse ou você não ir para essa área, poder prorrogar mais adiante, e se for parentes ou amigos que queiram lhe visitar, também tem esse mesmo tipo de orientação. Espera um pouco, deixa ver a evolução, porque a nossa esperança é que a gente consiga, nesse período, fazer a descoberta de uma vacina ou de medicamentos que possam retardar o efeito do coronavírus, né? Vale a pena lembrar que a iniciativa do Ministério da Saúde foi muito inteligente em antecipar as vacinações. Por quê? Quando você tem um calendário de vacinação que está perfeito, né, o cartãozinho de vacina está em dia, tudo certinho, você na presença desse sintoma, fica mais fácil para você raciocinar se ele pode ser um portador do coronavírus ou não e fazer exames mais específicos, sem estar causando tanto alarmismo. Ok? Vale a pena também lembrar que alimentação saudável, frutas, verduras, líquidos, né, água, sucos naturais, é de bom ouvir. E uma suplementação vitamínica, né, utilizando aí vitamina C, que a gente já sabe no nosso dia a dia, e há relatos que a vitamina D tem atuado de forma muito positiva no nosso sistema imunológico, com isso ajudando a combater a ação aí do coronavírus no nosso organismo. No mais, que eu tinha passado para os senhores para orientar essa situação, aguardo aqui de forma otimista para que os nossos institutos e laboratórios, principalmente tem a referência aí do Instituto Aldous Lutz, a nossa Fundação Oswaldo Cruz, que é pioneira em pesquisas e imunização, né, nas partes de vacina, que eles consigam o mais breve possível uma solução medicamentosa e até mesmo de imunização para a gente poder erradicar esse vírus a nível mundial. No mais, desejo uma boa tarde a todos, tudo de bom para todo mundo, que Deus abençoe a todos nós.